Você nem mesmo percebeu, mas nós já estamos quase no final do ano. E com o novo ano que se aproximam também aquelas novas promessas que todos fazem, como começar uma nova dieta, emagrecer alguns quilinhos, começar a aprender um novo idioma, mas no final das contas, o ano passa e você não cumpre quase nenhuma delas. Mas hoje eu tenho um convite para você. Que tal você começar com um hábito bom, o hábito de poupar dinheiro e investir essa grana? E se você acha que você não tem capital suficiente para isso, tem uma notícia ainda melhor. Que tal aproveitar seu 13º salário, que já está quase batendo na porta, e dar esse novo passo? Então, para facilitar sua vida, hoje eu vou trazer uma simulação de quanto renderia se você investisse R$1.000 na poupança, no Tesouro Selic e algum CDB. Então fique comigo até o final que você vai se surpreender. Vamos ao vídeo. Se você é novo por aqui, meu nome é Caio Dutra e nesse canal nós conversamos sobre planejamento financeiro, investimentos e finanças comportamentais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere-se a se inscrever aqui no canal, ative o sininho das notificações, não esqueça de dar um like no vídeo e o principal, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, com seus amigos e familiares, que você assim ajuda não somente eles, mas também ajuda o canal a crescer ainda mais. Nós não sabemos durante quanto tempo essa taxa Selic vai continuar alta. No momento que eu gravo esse vídeo, ela está em 13,75% ao ano. Então, essa é uma ótima oportunidade, caso você ainda não seja investidor, começar a investir. E não se preocupe que você não precisa tomar riscos demasiados, começar já por ações ou alguns investimentos mais arrojados que necessitam um pouco mais de conhecimento. Com o seu 13º, você consegue iniciar de maneira gradativa, investindo com mais segurança à medida que você vai aprendendo. E no vídeo de hoje, como prometido, eu vou trazer 4 simulações para você ver, para você avaliar quanto renderia seu dinheiro, seus R$1.000, caso você aplicasse primeiro na poupança, no segundo, no Tesouro Selic, terceiro, um CDB que rende 100% do CDI e o número 4, um pouco mais arrojado, um CDB que renda 106% do CDI. Todos esses investimentos que eu acabei de citar são investimentos em renda fixa. Se você não sabe ou não está familiarizado com esse termo, investimentos em renda fixa são aqueles investimentos que você já tem combinado qual é a regra do jogo, quanto que vai render, quais são as formas de rendimento. Dentro dos investimentos de renda fixa ainda tem algumas variações, por exemplo, os pré-fixados, que são aqueles que você já realmente fecha qual vai ser a rentabilidade no momento da contratação. Por exemplo, se você contrata um investimento que você já pré-determina que vai render 10%, 15% ao ano, ou seja, você investe hoje sabendo exatamente quanto que vai render o seu título, e tem os pós-fixados, que geralmente eles são indexados a algum indicador. Nesse caso, dos que nós vamos falar hoje, eles são indexados à taxa Selic. E a taxa Selic, como eu acabei de mencionar, ela está com um número muito atrativo, 13,75%. Mas você muitas vezes pode se perguntar, o que afinal que é essa taxa Selic? Você vê por todos os lados, em todos os noticiários, que a taxa Selic manteve, que a taxa Selic aumentou, que a taxa Selic diminuiu. Mas o que seria essa taxa Selic? De maneira bem simplificada, a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. O Banco Central utiliza uma das ferramentas que ele utiliza para conter a inflação, que por sinal está muito alta no Brasil. Ele utiliza a taxa Selic, ou seja, essa taxa básica de juros, ele eleva a taxa básica de juros e com isso acaba diminuindo, refreando o consumo. As pessoas consomem menos, porque os financiamentos ficam mais caros. Um exemplo, se você fosse financiar o carro antes, com a taxa Selic a 2, você pagaria, por exemplo, 7, 8, 9% ao ano, se você tivesse um crédito bom. Agora, com a taxa Selic a 13, quase 14% ao mês, você vai pagar um financiamento de carro muito mais caro. Nesse caso, se você tem a opção, você não compra o carro. E com isso, começa a diminuir o consumo até a inflação abaixar, e daí o Banco Central decide, vez por outra, também abaixar a taxa Selic. Então, se você está querendo consumir,
querendo fazer um financiamento, esse momento não é bom, mas por outro lado, para você que tem um dinheirinho sobrando, vai ser um ótimo momento você aproveitar essa taxa Selic. Agora que você já sabe que é a taxa Selic, que é essa taxa básica de juros da nossa economia, e ela interfere tanto nos juros para financiamentos, mas também nos juros dos investimentos, e ela está atrelada à maioria dos investimentos que nós temos, vamos direto às simulações. No primeiro caso, nós vamos simular a poupança, que eu particularmente não considero nem como um investimento, mas tem muitos brasileiros que ainda mantêm dinheiro na poupança. Por isso, hoje, com essa simulação, nós vamos entender porque é a pior das hipóteses, que a maioria das vezes a poupança perde a sua rentabilidade até mesmo para a inflação. Enquanto a inflação está a 10, por exemplo, 10% ao ano, a poupança vai estar rendendo 6,5%. Então, não é uma boa você manter o seu dinheiro na poupança, porque você sempre perde dinheiro. Antes da simulação diretamente da poupança, vamos entender como que funciona a parte da rentabilidade da poupança. Ela também é diretamente atrelada à Selic. Então, será que ela rende 100% da Selic? Não, muito pelo contrário. A taxa de rentabilidade da poupança, ele tem uma regrinha. Eu vou compartilhar minha tela aqui com você para a gente poder entender um pouquinho melhor. Rentabilidade da poupança. E ela funciona desta forma, a rentabilidade da poupança. Se a Selic, que é a nossa taxa básica de juros da economia que eu acabei de falar, ela for menor do que 8,5%, a poupança vai render igual a 70% do quê? A 70% da Selic. Ou seja, a poupança nunca vai render 100% da taxa Selic. Se a taxa Selic estiver abaixo de 8,5%, ela rende apenas 70% da Selic. Um exemplo com números redondos. Se a taxa Selic tiver 1% ao ano, ela só vai render 0,7%. Agora, e se a taxa Selic superar esses 8,5%? Então, vamos ver como é que fica se a Selic ela for maior do que 8,5%. A nossa rentabilidade da poupança, vai ser apenas 0,5% ao mês. Muitas vezes você pode pensar que, não, está rendendo 0,5% ao mês, tá bom. Não, não está. Uma rentabilidade muito pequena, sabe por quê? Esse 0,5% ao mês, ela vai ser equivalente a 6,17% ao ano. Isto é muito baixo mesmo. Qualquer rendimento que renda 100% da Selic, numa Selic acima de 8,5% vai estar rendendo muito mais. Mas, além desse 6,17%, ela soma mais uma pequena taxa nesse seu rendimento, que é a TR. Mas essa TR, a maioria das vezes, é zero. Então, vamos considerar apenas que a poupança renda 6,17% ao ano. Muito pequeno, concorda? Então, qual seria o rendimento da poupança? A poupança, se eu investir R$1.000 hoje na poupança com a taxa de 6,17 ao ano, esse rendimento ficaria em R$1.061,70. Apenas isso. Ele renderia esses R$61,70 no final de um ano. Pouco, concorda? O que você achou da rentabilidade da poupança? Muito pouca, concorda? Apenas recapitulando, se a Selic estiver abaixo de 8,5%, ela vai render apenas 70% da taxa Selic. E se a taxa Selic estiver acima de 8,5%, a poupança vai render 0,5% ao mês mais TR, que é basicamente zero, dando um total de aproximadamente 6,17% ao ano de rentabilidade. E nossos R$1.000, deixando na poupança durante esses 12 meses,
ficaríamos com R$ 1.061,70. Mas, e se a gente fizesse outro tipo de investimento? Como eu mencionei, no item 2 de hoje, nós vamos ver o Tesouro Selic. Então, vamos ver como que ficaria nosso investimento com o Tesouro Selic. Vou compartilhar minha tela mais uma vez contigo. O Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele rende 100% da taxa Selic. Então agora que a taxa Selic está a 13,75% ao ano, esse é um ótimo investimento com basicamente risco zero, porque você vai estar emprestando dinheiro para quem? Para o governo federal. Quando você investe qualquer título do Tesouro, você é a mesma coisa de emprestar dinheiro para o governo. Por mais que nós estejamos no Brasil, mesmo assim é o título, digamos, de maior segurança no mercado nacional. Então emprestar dinheiro para o governo sempre traz muita segurança também. Já que o Tesouro Selic rende 100% da taxa Selic e ela está a 13,75% ao ano, se nós investíssemos R$1.000 durante o prazo de um ano, nós teríamos um rendimento de R$ 137,50 e no total, portanto, finalizaríamos o ano com R$ 1.137,50. Você notou? Muito maior do que deixar o dinheiro parado na poupança. Os riscos, tanto na poupança quanto no Tesouro Selic, apesar de serem instituições diferentes, uma seu dinheiro vai estar sob custódia do banco, outra sobre o governo federal, mas ambos têm poucos riscos. Então, se você investir o dinheiro no Tesouro Selic, você vai estar muito mais seguro e rendendo muito mais. O que achou? Você ainda pretende deixar seu dinheiro parado na poupança ou já quer começar a fazer um investimento em outro tipo de ativo, por exemplo, no Tesouro Direto que a gente acabou de falar? Mas segura aí que ainda nós temos mais opções aqui. Como eu mencionei para você, o terceiro item que eu vou mencionar agora é investir em algum CDB que renda 100% do CDI. E afinal, então, o que é o CDB? O CDB é como você emprestar dinheiro para o seu banco ou para qualquer outro banco. Você não precisa ter conta em um banco específico. Pela sua corretora tem vários CDBs de bancos maiores, ou seja, mais confiáveis, e bancos menores. Então, cada um tem um risco diferente. E lembrando que investimento em CDB, você tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que te cobre 250 mil por banco, limitada ao teto de 1 milhão. Ou seja, se você tiver 4 CDBs diferentes, um de 250 mil no banco A, 250 mil no banco B, no C e no D, e os 4 bancos vierem a falir, o FGC vai te cobrir os 4. Se você tiver um quinto, aí não, por causa que ele cobre 1 milhão por CPF, limitados a 250 mil por entidade bancária. Fica a dica, se você for investir mais de 250 mil em um único banco, você considera a segregar. Se não for esse seu caso, toca a bola, que você vai estar coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. E o CDI, o que seria o CDI? O CDI é um indicador que acompanha muito de perto a taxa Selic. Ele vai ser sempre 0,10 abaixo da Selic ao ano, ou seja, se a Selic está a 13,75% ao ano, o CDI vai ser 13,65% ao ano. E assim por diante. Na outra reunião do Copom, onde a Selic estava 13,25%, o CDI estava 13,15%. Sempre a diferença de 0,10 pontos percentuais. Compreendeu? Vamos agora fazer a simulação. Vou compartilhar mais uma vez a tela contigo. Qual seria o rendimento no CDB que renda 100%, lembra? Do que? Do CDI. Se o CDI agora ele está em quanto? Como eu mencionei, 13,65% ao ano, porque a taxa Selic está 13,75%. Então, se nós temos R$1.000 nesse investimento, nós teríamos uma rentabilidade de R$ 136,50. No total, nós ficaríamos com R$ 1.136
0,50. Você notou? É muito próximo do investimento do Tesouro Selic e muito acima do rendimento da poupança também. Caso você ainda não saiba como investir no CDB, no Tesouro, eu vou deixar um link aqui em cima sobre como abrir a conta em uma corretora. Tem várias corretoras hoje no mercado e você precisa de uma corretora para começar a investir. Então, caso ainda não tenha conta aberta numa corretora, clica no link aqui em cima e assista o vídeo até o final. Agora nós vamos para o item 4 de hoje, que é investir em outro CDB, mas que renda agora 106% do CDI. Por que alguns CDBs rendem 100% do CDI, outros vão render um pouco a mais? Lembra que eu te falei que tem CDBs que é emitido por alguns bancos maiores, com menor risco, e outros por bancos menores, que têm um risco um pouco maior. Então, quanto menor for o banco e maior for o risco, mais ele tem que pagar para conseguir um empréstimo, ou seja, você emprestar dinheiro para ele. Para fazer a simulação, eu vou compartilhar mais uma tela contigo. Vamos voltar agora. Agora vai ser um rendimento CDB que renda 106% do CDI. Então, se nós investirmos R$1.000, nossa rentabilidade vai ser de R$ 144,60 e isso nos totalizaria R$ 1.144,60. Ou seja, você teria um lucro de R$ 144 por deixar seu dinheiro parado lá. A princípio eu sei que pode até parecer pouco dinheiro, apenas R$ 144. Lembrando que o risco é muito pequeno, você deixa o seu dinheiro, mesmo assim, se o banco que você adquiriu o CDB venha a falir, você ainda é coberto pelo FGC, então consideraremos o risco muito pequeno, praticamente zero. Logo, você tem uma rentabilidade menor do que as demais. Claro, se você quiser rentabilidades maiores, você consegue também investimentos que possam te trazer mais rentabilidade, porém os riscos também são maiores. Então, por isso que a maioria das pessoas que começam a investir, começam pela renda fixa, porque tem um risco muito menor do que as outras e você vai se acostumando com o mercado financeiro. Lembrando apenas também que esses investimentos são tributados pela tabela regressiva do imposto de renda. Agora que você já sabe quanto que renderia R$1.000 deixando parado na poupança, investindo no Tesouro Selic, num CDB que renda 100% do CDI ou até um pouco a mais, comece, pegue seu 13º e dê o primeiro passo, avalie qual o melhor investimento para você e comece a investir. Garanto que no final do ano você vai ter um dinheiro muito maior do que quando você começou. Não faça como a maioria das pessoas, prometa as coisas no começo do ano e não cumpra durante ele. Muitas vezes faz apenas 1, 2 vezes, começa uma academia, vai 2 dias e para por ali. Não desista, seja determinado, esteja disposto a mudar a sua vida financeira. É esse convite que eu te faço. Comente aqui embaixo se você já faz algum tipo de investimento ou se tem algum investimento que você gostaria de saber mais. Eu agradeço imensamente a sua companhia até o final desse vídeo. Sou muito grato por tê-lo aqui comigo e nos vemos no próximo. Até mais!